Então, hoje nós vamos tratar do potencial vetor e da expansão multipolar do campo eletromagnético, do campo magnético. O potencial vetor, ele vai ser uma consequência da equação de Maxwell que diz que o divergente do campo magnético é igual a zero. Tá? E a expansão multipolar, ela vai nos permitir escrever uma expressão fechada, uma expressão em termos das quantidades fundamentais para o dipolo magnético. Então, a gente vai encontrar o potencial vetor do dipolo magnético e também vai encontrar o campo magnético produzido por esse dipolo. O conceito de dipolo magnético vai ser bastante importante quando formos estudar os efeitos do campo magnético nos materiais. Da mesma forma que nós definimos o dipolo elétrico, e isso foi crucial para que a gente entendesse o processo de polarização, o dipolo magnético também vai ser crucial para a gente entender o processo de magnetização quando a gente for ver na próxima unidade de aprendizagem. Mas antes de partir para esses tópicos, a gente precisa definir o que é o potencial vetor. O potencial vetor, como o próprio nome diz, é um vetor, é um campo vetorial que faz o papel do potencial escalar lá da eletrostática. Então, o potencial vetor ele está para o campo magnético, assim como o potencial eletrostático está para o campo elétrico. E como é que surge esse potencial vetor? Bom, primeiro a gente parte da seguinte equação de Maxwell. Então, da equação que diz que o divergente do campo B é igual a zero, ou seja, a equação que diz que não há monopolos magnéticos fundamentais, eu tenho que a consequência disso é que B pode ser escrito como o rotacional de um certo vetor. Por que eu posso realizar essa operação, pessoal? Porque, logicamente, eu posso fazer essa operação. Por que o divergente de alguma coisa sendo zero, essa alguma coisa pode ser escrito como rotacional de um outro vetor? Isso aqui é uma identidade vetorial. Isso vale para qualquer campo vetorial. Qualquer campo vetorial cujo divergente seja zero, esse campo vetorial em questão sempre pode ser escrito como rotacional de um outro vetor. Esse outro vetor a gente dá o nome de potencial vetor aqui no caso da magnetostática. Tá? Então, da onde eu tirei isso? Esse resultado, vou colocar assim, esse resultado vem da identidade que você pode mostrar, não é difícil, de que o divergente de um rotacional é sempre zero. Tá? Então, esse resultado de que B pode ser escrito como o rotacional de um certo campo vetorial vem dessa relação, dessa identidade vetorial. Tá? Então, eu não sei se a gente talvez já tenha feito naquele capítulo inicial de tópicos de cálculo vetorial, acho que a gente talvez até falou um pouquinho sobre isso, mas não é difícil mostrar. Tá? Então, existe esse resultado geral, aqui, que o divergente do rotacional é zero, e a gente usa a nossa equação de Maxwell. Então, B ser escrito como potencial vetor é um fato, enfim, vem desse fato físico de que não há monopolos magnéticos, basicamente. O que eu fiz aqui para escrever ele desse jeito foi usar essa identidade vetorial. Então, a gente está juntando as duas coisas. A gente tem um resultado físico, que é essa equação, divergente de B igual a zero, e a gente utiliza essa identidade vetorial para escrever o B em termos de um outro campo. Tá? Então, agora nós podemos sempre nos referir ao campo B, ao campo magnético, como sendo o rotacional de um certo vetor, de um certo campo vetorial. Lembram que o campo elétrico também tinha uma relação parecida, mas ele era menos o gradiente de um potencial, de uma função potencial. Então, assim, eu consigo reescrever os meus campos fundamentais em termos de potenciais. Só que um deles é escalar, que é o do campo elétrico, e o outro é um campo vetorial, que é o do campo magnético. Mas a estrutura das equações é a mesma. Tá? Esse campo vetorial A, vamos colocar assim, o campo A é chamado de potencial vetor. Potencial vetor do campo magnético. Tá? Muito bem.
Agora, o que que... Muito bem, então vamos recapitular aqui. Eu tenho essas duas equações de Maxwell, né, para o campo magnético. Eu tenho que o divergente de B é igual a zero e eu tenho que o rotacional de B é igual a μ0J, a minha lei de Ampère. Dessa equação aqui, dessa primeira, saiu que B é igual ao rotacional de A, ou seja, o meu campo magnético agora pode ser expresso, pode ser sempre escrito em termos de A, desse potencial vetor. Então eu não preciso mais do campo magnético, eu posso escrever a minha outra equação de Maxwell, que é a lei de Ampère aqui embaixo, em termos do meu potencial vetor. Então vamos substituir essa relação aqui, que foi a consequência da primeira equação de Maxwell, na segunda equação de Maxwell, na lei de Ampère. O que vai acontecer? Então, eu tenho rotacional de B, que é o lado esquerdo da lei de Ampère. Isso aqui é igual a rotacional do B, né? Mas agora o B é rotacional de A. Então, tem o rotacional de um rotacional. Tá? Isso aqui a gente pode usar também uma relação, uma identidade vetorial, que é a seguinte. Isso aqui vai ser igual a o gradiente do divergente de A menos o laplaciano de A. Tá? E isso aqui continua sendo μ0J. Tá? Então, essa parte da equação, esse lado esquerdo, eu utilizei uma relação vetorial para escrever esses dois rotacionais. Esses dois rotacionais aqui, rotacional do rotacional, sempre pode ser escrito dessa maneira aqui como eu pus do lado direito, tá? Gradiente do divergente menos o laplaciano desse campo vetorial. Ok. Então, aí a nossa lei de Ampère fica desse jeito, tá? Mas eu tenho uma liberdade para a escolha do vetor A, tá? Que é chamada liberdade de calibre ou transformação de calibre ou transformação de gauge. Tá? Uma transformação muito importante dentro da física fundamental, que, enfim, tem suas aplicações em diversas áreas, né? A gente tem um princípio de calibre, o princípio de gauge, como os livros de física de partículas chamam, que todas as interações fundamentais, à exceção da gravidade, né, que é um pouco mais complicada, ela não tem uma descrição em termos da física quântica, né, a gente não tem uma teoria quântica da gravidade ainda, mas para as restantes, para as outras interações fundamentais, né, a eletromagnética, a nuclear fraca e a nuclear forte, a gente tem uma descrição em termos de uma teoria de gauge, isto é, as equações de movimento, né, a ação da teoria, ou, enfim, vamos falar de equações de movimento, que é o que a gente trata nesse curso, elas são invariantes, né, os campos fundamentais, melhor dizendo, que aparecem nessas equações de movimento, eles são invariantes por uma transformação de calibre. Tá? Então, eu sempre posso escolher o calibre adequado, ou seja, eu posso escolher o meu potencial de tal forma que eu consiga simplificar ele nas equações. Tá? A transformação de gauge ela tem uma forma muito específica. Tá? Não vou entrar nesses detalhes aqui que não cabe. Mas o que cabe a nós é saber que eu posso escolher o meu potencial vetor e o potencial eletrostático também. Tá? Isso não é uma característica só do potencial vetor. De tal forma que eu posso, por exemplo, zerar esse termo de divergente de A. Tá? Então eu vou escolher um calibre de tal forma, eu vou realizar uma transformação no meu potencial A, de tal forma que esse termo de divergente de A é igual a zero. Isso é uma liberdade que eu tenho, é uma característica desse tipo de teoria, que são as teorias fundamentais, as teorias das interações fundamentais. Elas têm esse tipo de característica, né? Eles têm esse tipo de simetria que eu posso utilizar para simplificar as minhas contas. Claro que isso é muito mais profundo do que simplesmente um truque para simplificar contas, né? Simplificar expressões. Tá? Mas não convém aqui, talvez a gente possa discutir mais nas nossas aulas síncronas, se vocês quiserem. Tá? Eu posso trazer algum material nesse sentido. Mas o fato é que eu posso, escolhendo, colocar assim, escolhendo o calibre, né, o gauge, escreve gauge, né, talvez vocês já tenham visto por aí, a gente pode zerar esse termo de divergente de A. Tá? Então, eu escolhi esse calibre. Tá? Por que eu estou escolhendo... Só voltando a essa questão do calibre, para deixar bem claro. Eu posso fazer essa escolha
mas eu tenho que ter um cuidado, né? Essa escolha que eu estou fazendo, ela não pode modificar a dinâmica. Claro, eu não posso simplesmente zerar termos aqui porque eu não gosto deles assim, a revelia e não esperar alguma consequência nas equações de movimento. Tá? Nesse caso, não vai ter consequência nenhuma. Esse é o ponto. Eu posso fazer essa simplificação e as minhas equações de Maxwell vão continuar valendo. Tá? Essa é a questão toda. Eu posso fazer essa transformação sem ter consequência nas equações de movimento. Senão eu estaria fazendo uma operação errada. Né? Eu não posso alterar a física, né, que é o que está expresso nas equações de Maxwell, por uma, uh, por uma, por uma simplificação. Né? Eu simplesmente não posso sair simplificando é, e, e não olhar para as equações de movimento. Nesse caso, eu posso fazer essa simplificação, posso escolher esse gauge, e as minhas equações de movimento elas não vão se modificar, as equações de Maxwell vão continuar sendo as mesmas. Então, se eu escolho esse calibre, como é que vai ficar a minha lei de Ampère em termos do potencial A, né, do potencial vetor A? Então, primeiro, esse termo vai embora e sobra menos o Laplaciano de A igual a μ0j. Tá? Então, tá? Eu vou ter menos Laplaciano de A igual a μ0j, ou passando esse sinal menos para o outro lado, fica Laplaciano de A igual a μ0j. Tá? Estão vendo, né? É a equação de Laplace, mas é uma equação de Laplace para cada componente de A, né? Para cada componente do vetor A, do campo vetorial A e da densidade de corrente. Tá? Então é um pouco mais complicado, né? Lá na eletrostática eu tinha apenas uma equação tipo Laplaciano, né? Eu tinha um Laplaciano de φ igual à densidade de cargas, né? Aqui eu tenho o Laplaciano de um vetor igual a um outro vetor, o vetor fonte, né? A fonte do meu potencial vetor. Então aqui eu tenho três equações, tá? De fato, eu esqueci aqui o sinal menos, né? De fato a gente tem a equação de Poisson aqui, né? Que é, a equação de Laplace é para quando eu não tenho fontes, né? Então, só anotando aqui, eu tenho a equação de Poisson, que é outra coisa que a gente já viu lá na eletrostática, só que para o campo elétrico eu só tenho um escalar, né? Eu posso representar ele como o gradiente de um escalar e isso me leva a uma única equação de Poisson. Aqui eu tenho uma equação de Poisson para cada componente do potencial vetor. A solução dessa equação, em geral, pode ser expressa da seguinte forma, né? Vou colocar aqui. Cuja solução me diz que o A em um certo ponto R é igual a μ0 sobre 4π integral da minha densidade de carga, da minha densidade de corrente, dividido por R de tal linha, tá? Vejam, a estrutura do potencial vetor é muito parecida com a estrutura do potencial elétrico. Tá? No potencial elétrico aqui eu tenho densidade de carga e aqui eu tenho distância entre o elemento dessa distribuição de carga e o ponto de observação. Aqui eu tenho a mesma coisa, só que em vez de densidade de carga eu tenho densidade de corrente e o R aqui continua sendo essa distância entre o elemento de volume onde estão definidas essas correntes, né, esses elementos de corrente, essa distância entre esse elemento de volume até o ponto de observação. Tá? Isso tudo integrado no volume, porque eu quero saber o potencial vetor produzido por aquela distribuição de correntes que está representado aqui pela função J. Tá? Então, a estrutura é muito parecida. É claro, essas constantes vão ser diferentes. Lá no caso é 1 sobre 4πε0, aqui é μ0 sobre 4π. Então, a gente tem muitas e muitas similaridades entre o campo magnético e o campo elétrico. Tá? Essa é mais uma delas. Tá? Então, está apresentado o potencial vetor. Tá? Dá para usar ele para várias coisas, para resolver problemas em magnetostática, né? Principalmente quando eu não estou numa região onde não tem correntes, né? Então, esse J que está aqui vai ser zero, e aí eu tenho a equação de Laplace para cada uma das componentes do A. Eu posso resolver a equação de Laplace, aí eu posso lançar a mão de vários métodos de equações diferenciais parciais, enfim. Resolver para A, calcular o rotacional do resultado e encontrar o vetor B. Da mesma forma que eu tenho na eletrostática, resolve a equação de Laplace para o potencial escalar,
toma o gradiente e você tem o seu campo elétrico. Tá? É o mesmo princípio, é a mesma ideia que a gente tem aqui. Tá. Agora, o outro ponto que eu gostaria de falar, o outro ponto dessa videoaula, se refere à expansão multipolar. Tá? Então, a gente vai fazer uma expansão multipolar do potencial vetor da mesma forma que a gente fez uma expansão multipolar do potencial vetorial, do potencial escalar, né, do potencial elétrico. Tá? Então é muito parecido com aquilo que a gente já fez naquela aula de expansão multipolar do potencial elétrico. Tá? Então vamos lá. Então, expansão multipolar do potencial vetor. Tá? Então a ideia é encontrar uma expressão para o potencial vetor, né? Uma expressão para essa quantidade aqui, na situação em que eu tenho uma distribuição localizada de correntes, né? Mas eu quero calcular esse potencial vetor em pontos distantes dessa distribuição de corrente, mas não é tão distante, como eu frisei lá no caso da eletrostática, não é tão distante a ponto desse potencial vetor ir a zero, né? Porque lembrando, né, o potencial vetor, voltando aqui, ele cai com 1 sobre a distância, ele cai com a distância, tá? Então, quanto maior essa distância que eu estiver da fonte, maior vai ser esse denominador, ou seja, menor vai ser essa quantidade. Isso vai tender a zero em um certo limite. Tá? Mas eu vou estar longe, mas não tanto. Tá? Longe, manotropo. Ok? Então, na situação, vamos encontrar o potencial vetor na situação em que R é muito grande, mas não infinito. Tá? Então, vou encontrar essa expansão, né? Vou encontrar essa expressão para o A em termos de uma expansão em série de potências, né? Eu vou expandir essa minha distância em termos desse R que é muito grande e vai aparecer na expressão tornando um dos termos da expressão muito pequeno, possibilitando que eu faça a minha expansão. Tá? Vamos fazer um desenho aqui, só para a gente se situar. Então aqui eu vou desenhar apenas uma espira, tá? Uma espira com um formato qualquer, um circuito fechado. Nesse circuito eu tenho uma corrente fluindo, tá? No sentido anti-horário, tá? Eu vou colocar a origem das minhas coordenadas aqui, ó. A origem do meu sistema de coordenadas bem aqui, tá? Por questões de simplificação. Eu poderia colocar em qualquer lugar no espaço, né? A origem a gente sabe que a origem ela é arbitrária, tá? Eu posso escolher arbitrariamente. O ponto de observação é esse aqui, tá? Esse ponto é onde está o observador. Vou colocar aqui o observador. A gente denota essa distância por um vetor, tá? Esse vetor aqui em laranja, que é o meu vetor R. Tá? Essa é a distância entre a origem e o meu observador. Tá? Esse R ele tá dizendo aonde está o observador. Tá? Então, é esse meu R. Tá? Então, é ele que vai ficar muito grande. Né? Esse R vai ficar muito grande à medida que o observador se afasta da minha espira, aqui da minha distribuição de correntes, tá? Eu estou desenhando uma distribuição de correntes bem simples, tá? Só para a gente poder se situar no que está acontecendo. Pode ser uma distribuição de correntes bem complicada, para ter várias espiras, enfim, uma distribuição volumétrica bastante complicada. Tá? Mas aí eu preciso de uma coordenada para identificar os pontos na espira, né? Os elementos de espira que produzem potencial vetor, que produzem campo magnético. Tá? Então eu vou pegar um pedacinho dela aqui, que é dl', tá? Que é esse vetorzinho dl', que é um pedacinho da espira. Tá? A distância dele até a origem eu vou chamar de r', tá? Usando a nossa, a nossa convenção. Tá? E aí o ângulo entre esse vetor R e o vetor R' eu vou chamar de θ'. Tá? Também é algo que está relacionado
a designação, né, a posição que eu estou na espira, né? Porque vocês já podem imaginar, eu vou ter que fazer uma integral aqui, então de alguma forma eu vou ter que passear com esse R', né, em toda a extensão da minha espira, né? Então eu venho para cá, eu vou ter um outro ângulo θ, eu venho para cá, eu tenho um outro ângulo θ e assim por diante. Então esse θ' vai variar à medida que eu varrer os elementos de espira, né, ao longo desse circuito. Muito bem. Então eu vou... tem mais uma coisa, né? A distância entre o elemento de espira e o observador, né? Que é a distância importante para a gente escrever a nossa expressão. Tá? Então essa distância é o nosso R maiúsculo, né? Então deixa eu ver se eu consigo desenhar isso aqui, até aqui. Não ficou ruim. Tá? É esse meu R grande, né? Que ele é em módulo, né? Ele vai ser R menos R' em módulo. Bom, mas aqui eu estou desenhando o vetor, então vai ser R menos R'. Tá? Como vai estar em módulo, não importa a ordem desse R e desse R'. Tá? Então, como eu disse, né, a gente já realizou esse cálculo no caso da eletrostática. Tá? E o que eu tenho que realmente expandir é esse 1 sobre R. Né? Essa quantidade, que é essa quantidade que aparece aqui dentro do integrando na definição do A. Tá? Então, usando já o que a gente sabe do potencial elétrico, eu não vou fazer essa dedução de novo, tá? Escrever essa expansão e escrever ela em termos de polinômios de Legendre, tá? Isso, se você quiser, olhem lá na videoaula passada, né, de eletrostática. Também a gente fez uma discussão sobre isso na aula síncrona, tá? Que também está gravada e está lá na nossa sala de aula, no Google Sala de Aula. Você também pode olhar e, claro, você pode perguntar para mim se você tiver dúvida. Então, esse 1 sobre R, usando o resultado passado, a gente pode escrever como 1 sobre, tá? Aí aqui tem uma raiz, né, um meio aqui, já vou colocar, R quadrado mais R' ao quadrado menos 2R, R' cosseno de θ'. Tá? Isso tudo no denominador. Tá? E aí, se a gente fizer a conta, pegar esse R quadrado e colocar em evidência, usar a expansão dessa expressão que está aqui no numerador, né? Que vai ser o que está no numerador, né? Que está aqui que está no denominador elevado a menos 1/2, né? Então eu vou fazer essa expansão, isso tudo está lá no vídeo da eletrostática. Eu posso identificar essa expansão, né, para R's grandes, né, como sendo uma soma infinita de polinômios de Legendre. Tá? Então, isso aqui, depois de alguma álgebra, isso aqui vai poder ser escrito como 1 sobre R. Na verdade, eu posso escrever assim, ó, 1 sobre R, n mais 1, tá? Soma de n igual a 0 até o infinito, de R' elevado a n. Eu acho que é só isso que fica aqui dentro, né? Eu já tirei o R elevado a n aqui. Então fica, vou colocar assim, R' elevado a n, Pn, que são os polinômios de Legendre, que dependem de cosseno de θ'. Tá? Só lembrando, né? O P0, que é para n igual a 0, vale 1. O P1 vale cosseno de θ. Tá? E assim por diante. Tá? Isso são funções tabeladas. Tá? De todo modo, eu posso escrever sempre esse meu 1 sobre R. Tá? Essa é uma função que aparece aí o tempo inteiro dentro da física, do eletromagnetismo, em gravitação clássica, né? Aparece o tempo inteiro. Ela sempre pode ser escrita em termos dessa expressão aqui dos polinômios de Legendre, tá? Essa soma infinita. Muito bem, isso foi um resultado que a gente já obteve lá atrás, os detalhes estão nas outras videoaulas. Tá? Então, qual é o próximo passo? O próximo passo é escrever essa expressão em termos dessa expansão que eu acabei de obter. Né? O A de R, μ0, né, vai ser igual a μ0 sobre 4π, integral de J R'. Agora o R maiúsculo, né, usando a notação adequada. Tá? Aqui a gente está fazendo um caso simples, né, que é no caso de um circuito fechado. Tá? Eu vou continuar fazendo para o circuito fechado,
Só que como eu falei, né? Deixa eu frisar novamente. Esse J que aparece aqui na integral, ele é geral. Tá? Ele vale para uma distribuição muito complicada. Não é tão complicada quanto você queira. Mas vamos fazer para o caso da espira fechada para simplificar as contas, tá? Tanto no, tanto no, tanto no livro do Griffiths, não, no Griffiths eu não tenho certeza, tem que verificar. Mas com certeza no livro do Kleber Dal Machado, no livro do Jackson, você tem uma definição, né, melhor falando, uma dedução para para a expansão multipolar, né, com muito mais detalhe, tá? Vai fazer para uma distribuição qualquer de correntes, tá? E assim, as contas são um pouco mais complicadas, mas o resultado vai ser o mesmo resultado que a gente vai obter aqui, tá? Mas só sempre tendo em mente que a gente está fazendo para um caso bem específico, que é o caso de uma única espira para onde passa uma corrente, tá? Vale para distribuições volumétricas e distribuições superficiais de corrente. Tá? Muito bem, então vamos lá, vamos continuar. Nesse caso, como a gente está com uma espira, né, a gente está com um circuito fechado, linear, né, então o meu J, que é a minha densidade de corrente, vezes o elemento de volume, ele pode ser escrito como a corrente vezes o dl. Tá? Isso que está escrito desse lado direito, desse lado esquerdo, é a coisa mais geral que a gente tem, né? A densidade volumétrica de corrente vezes o elemento de volume. Aqui desse lado esquerdo eu estou num caso particular, quando eu tenho um circuito linear, quando eu tenho uma distribuição linear de corrente, tá? Eu tenho uma corrente que é uma linha. Então, o J de tal linha vai simplesmente se reduzir a I vezes dl linha, tá? Então, a gente substitui isso na minha integral. Lembrando que o I é uma corrente constante, tá? Então, como é que fica aqui? Vai ficar A de R' igual a μ0 sobre 4π, integral de I dl' sobre R de tal linha. Tá? E aqui, né, vamos colocar o circuito fechado que a gente tem, tá? Deixando bem claro que a gente está fazendo para esse circuito ali em cima no desenho. Muito bem. Como esse é constante, tá? Ele pode ser tirado da integral. Então, isso aqui vai ficar μ0i sobre 4π, tá? Integral de curva dl' sobre R de tal linha. Tá? Bom, qual o próximo passo? O próximo passo, pessoal, é substituir essa função 1 sobre R que está aqui, né? Aqui eu tenho 1 sobre R. Eu vou substituir usando essa expressão em termos dos polinômios de Legendre. Da mesma forma que, que nós fizemos lá para a nossa eletrostática. Tá? Então, substituindo essa expressão, tenho que A de R... Opa, não é a R', né? Aqui eu coloquei R', perdão. Deixa eu apagar. Aqui. Opa. Então, é A de R. Isso. Tá? Então, A de R. Isso. Beleza. Então, A numa posição R vai ser μ0 i sobre 4π, que já estava lá. Agora, a integral no circuito fechado da expressão do 1 sobre R em termos dos polinômios de Legendre. Tá? Então, isso vai ficar 1 sobre R, n mais 1, soma, n igual a 0 até o infinito, de R' elevado a n, Pn cosseno de θ' dl'. Tá? Só substituir aquela expressão aqui de cima, tá? Essa expressão que a gente obteve em detalhe lá no caso da eletrostática, substituir aqui dentro da integral. Ok. De novo, essa integral é feita nas coordenadas linha, né? Então, esse termo 1 sobre R, n mais 1, ele é uma constante para essa integral e eu posso tirar. Eu posso tirar a somatória também. Isso aqui vai ficar μ0i sobre 4π. Aqui eu tenho 1 sobre R, n mais 1, soma de n igual a 0 até o infinito, integral, um circuito fechado aqui,
tá? De R elevado a N, Pn cosseno de θ', dl'. Tá? Muito bem, então a gente tem aqui a nossa expressão, a expressão multipolar pro potencial vetor. Tá? Isso é válido por uma distância, né, quando a gente está uma certa distância afastado da minha distribuição de correntes. Tá? Agora vamos explorar essa expressão, vamos abrir essa soma e vamos ver os termos que surgem. Né? A gente sabe que o termo n igual a zero é o termo de monopolo, o termo n igual a 1 é o termo de dipolo e o termo n igual a 2 é o termo de quadrupolo magnético. Tá? Então vamos explorar e vamos ver o que a gente encontra aqui. A gente sabe de antemão que a gente não pode encontrar termos de monopolo magnético, tá? pela equação de Maxwell. Tá? Mas será que isso está refletido aqui nessa expressão? Tem que estar. Tá? A gente não pode mudar a física de uma teoria, a gente não pode mudar a física das coisas só porque a gente tem uma expressão bonita, a gente está trabalhando numa expressão bonita. Essa expressão bonita ela tem que refletir a física, enfim, a física, ela tem que refletir os aspectos da natureza que a física se põe a estudar, tá? se propõe a estudar. Então vamos expandir essa soma. Tá? Vamos expandir alguns termos só, porque à medida que eu vou acrescentando termos nessa soma, ela vai ficando bastante complicada. Tá? Então, vamos lá. O nosso A de R, A na posição R, aí vai ter sempre esse μ0 I sobre 4π. Tá? Aí agora vamos pegar o primeiro termo, N igual a zero. Então, quando N é igual a zero, esse cara é zero, fica 1 sobre R. Tá? Aqui vai ter R' elevado a zero, que vai dar 1. E aqui eu vou ter o P0 de cosseno de θ', que é igual a 1 também. E aí eu sobro só com o dl. Tá? Então, no final das contas, para n igual a zero, eu fico só com 1 sobre r, tá? que vem daqui, tá? Vezes a integral no circuito fechado de dl. Tá? Esse aqui é o termo n igual a zero. É o monopolo. Dá para ver que ele vai dar zero, né, pessoal? Porque eu tenho a integral desse dl no circuito fechado, né? Então, eu saio de um ponto e volto para ele mesmo, ou seja, a integral vai dar zero. É justamente por esse motivo que o termo de monopolo dá zero, explicitamente aqui no potencial vetor. O próximo termo é n igual a 1. Tá? E aí, como é que fica o próximo termo dessa soma? Se n for igual a 1, eu tenho 1 sobre r quadrado. Tá? Depois, integral, né, de r elevado a 1. Então, fica aqui um r', vezes o P1. O P1 é cosseno de θ', tá? O polinômio de Legendre com n igual a 1, o segundo polinômio de Legendre, é cosseno de θ'. Então, vai aparecer um cosseno de θ' aqui. Tá? Então, vamos escrever isso. Então, já tem um termo que cai com r ao quadrado, né? 1 sobre r ao quadrado. Ele cai bem mais rápido, né? Como se espera do termo de dipolo. Integral no circuito fechado de r' cosseno de θ', dl, que eu esqueci também, tá? E aí mais, tá, o outro termo, que é o termo de quadrupolo, tá? Não vou escrever aqui, senão... enfim, tem nas notas de aula, tá? Tem nos livros. Mas tem nas notas de aula feito com detalhe também, tá? Então, aqui eu tenho esses dois termos que são termos bem importantes. E esse aqui, pessoal, o segundo, é o que se equivale a n igual a 1, e é o dipolo magnético. Então, aqui eu tenho o monopolo magnético, o primeiro termo. Tá? Muito bem, agora vamos ver cada um desses termos, vamos identificar cada um deles. Então, para n igual a 0, a gente tem o monopolo. Opa. Vou apagar aqui, monopolo magnético. O potencial vetor é basicamente μ0
I sobre 4π, 1 sobre R, integral no circuito fechado, tá? Deixa eu ajeitar aqui, tá? De dl. Tá? Isso aqui é zero. A integral do dl no circuito fechado é zero. Então, o termo de monopolo magnético, como a gente esperava, ele é nulo, ele é igual a zero. Então, o primeiro termo que contribui para o potencial vetor é o dipolo magnético, que é o termo que já decai muito rápido, já decai com 1 sobre R. Então, aqui para n igual a 1, agora eu tenho o nosso querido, né, e tão importante dipolo magnético. Tá? Aí o dipolo magnético é μ0 i 4π 1 sobre r ao quadrado, integral no circuito fechado de r' cosseno de θ' dl'. Tá? Sempre continua, vocês percebem que sempre continua com a característica vetorial, né? O potencial vetor. Tá? É um termo do potencial vetor. Ele é um vetor, tá? Como o próprio nome diz, então ele tem que garantir essa propriedade. Bom, depois viria o termo de quadrupolo e assim por diante. Tá? Então, de novo, o termo de monopolo é zero, como esperado pela equação de Maxwell, né, que diz que o divergente de B é igual a zero. E o termo de dipolo, a gente pode escrever ele da mesma forma que a gente fez com o potencial elétrico, que a gente escreveu o potencial elétrico em termos do dipolo elétrico. Agora a gente pode escrever o momento de dipolo magnético em termos do potencial vetor do campo magnético em termos do momento de dipolo magnético. Tá? Então vamos fazer isso agora. Como a gente faz isso? Né? Primeiro vamos olhar para a expressão como um todo do dipolo magnético. Tá? Vamos escrever assim, o A, só o termo de dipolo, tá? Não vou me preocupar com os outros. O A do dipolo, né, tem esse índicezinho aí, dip, quer dizer dipolo, então potencial vetor do dipolo numa certa posição R vai ser igual a μ0 vezes a corrente, dividido por 4π r quadrado, e eu tenho essa integral de r' cosseno, só estou repetindo aqui, θ' dl, dl vetor. Né? Mas aí a gente tem que lembrar o seguinte, que eu tenho esses dois vetores r' e r, e eles têm uma relação. Né? Se a gente lembrar da figura aqui em cima, vamos voltar aqui, eu tenho o meu vetor r e o meu vetor r', eles fazem um ângulo θ'. Aí eu vou usar esse fato geométrico aí, nessa construção que a gente fez, para reescrever o integrando dessa expressão. Tá? Então, deixa eu só fazer um mini desenho aqui. Aqui eu tenho o meu R, aqui eu tenho o meu R', tá? Representando dessa maneira. E aqui no meio eu tenho o ângulo entre eles, que é θ'. Então, esse aqui é R, esse aqui é R', e aqui eu posso definir um versor. Na verdade, eu vou definir o versor aqui em cima, né? Vou botar de outra cor. Tem um versor R chapéu. Tá? Então, dessa figura, eu tenho que o produto escalar entre R chapéu, que é um versor, é um vetor unitário que aponta na direção e sentido que R cresce, né? Que o vetor R cresce. Então, esse R chapéu escalar, o R', como é que é o produto escalar? É o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Então, o módulo de R chapéu é 1, o módulo de R' é o próprio R', né, o módulo dele, vezes o cosseno do ângulo entre essas duas quantidades. Tá? Então, isso que eu tenho aqui como resultado é justamente o que eu tenho aqui no integrando. Tá? Então, esse integrando R' cosseno de θ' pode ser escrito como esse produto escalar R chapéu escalar R'. Tá? Então, vamos substituir isso na integral. Então, com isso, o meu A do dipolo vai ser igual a μ0 i 4πr quadrado integral no circuito fechado de R chapéu escalar R'. Opa, não é de tal linha, né? É dl. dl linha, né? Estou esquecendo as linhas aqui. Agora eu vou usar uma relação vetorial, tá? Que
é uma espécie de caso particular do Teorema de Stokes, tá? Que você também pode mostrar. Tá? Eu acho que eu tenho isso feito, tá? Mas é uma relação que me permite chegar onde eu quero. Né? Essa que é a verdade. Permite que eu escreva o momento de dipolo magnético. Tá? Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, eu vou usar isso aqui como algo tabelado, algo que funciona, tá? Então, a relação que eu vou usar é a seguinte, tá? Usando a seguinte relação. A integral num circuito fechado de R chapéu escalar R', dA', né? Não é o dA, é o dL, né? dL', tá? Então, ou seja, eu tenho o produto escalar entre dois vetores, tá? Calculado num circuito fechado. Tá? Eu tenho integrado essa projeção em um circuito fechado C. Isso aqui, pessoal, isso aqui é uma identidade. Isso aqui pode ser escrito como menos R', aqui pode ser escrito como R chapéu, menos R chapéu, vetorial, um elemento de área. Tá? Que elemento de área é esse, dA'? É o seguinte, eu tenho esse meu circuito fechado C, tá? Que está designado aqui nessa integral. Tá? E aí eu tenho uma área compreendida por esse circuito. Né? Então aqui é o circuito C, aqui é a minha área onde eu tenho um elemento orientado de área. Tá? Então tem essa relação, ela lembra o teorema de Stokes. Tá? Dá para fazer, dá para demonstrar. Tá? Isso aqui é um resultado matemático, um resultado do cálculo vetorial, tá? Quando eu lido com os teoremas de Stokes, o teorema de Gauss, o teorema da divergência. Tá? Então, da mesma forma que a gente usou várias dessas relações vetoriais antes, eu estou usando mais essa para mostrar aquilo que eu preciso. Tá? Então vejam, aonde eu tenho escrito integral de R chapéu escalar R', dL', que é justamente essa integral, eu posso escrever em termos desse produto vetorial aqui. Tá? Então vamos lá. Então, vamos reescrever o meu potencial vetor. Só aumentar aqui. Então, A do dipolo, uma posição R, vai ser, agora vem, bom, vamos colocar assim, μ0 I, e um sinal negativo, né? Isso aqui vezes menos R chapéu vetorial integral de superfície de dA'. O que eu posso fazer agora, pessoal, é jogar esse I multiplicando essa integral de área, tá? Para eu definir o meu momento de dipolo. Tá? Então, vou pegar esse I que está aqui e vou multiplicar por esse dA. Eu posso fazer isso, né? Esse I é um escalar, então ele pode transitar livremente aqui no potencial vetor. No produto vetorial. Então, aqui eu tenho μ0, tá? Se eu mudar a ordem desse produto vetorial, eu sumo com esse sinal negativo, né? A gente sabe que o produto vetorial ele é anticomutativo, né? A vetorial B é igual a menos B vetorial A. Então, se eu mudar a ordem desses dois termos, eu ganho o sinal negativo e cancelo esse sinal negativo que está aqui. Tá? Então, no fim das contas, eu tenho μ0 sobre 4πr². Aí eu vou ter, vamos abrir chaves, eu vou ter I vezes dA', tá? Eu fiz aquilo que eu tinha dito, né? Que é multiplicar o I pelo vetor dA. E esse vetor que está aqui representado por essa integral, vetorial o meu R chapéu. Tá? Aqui a gente define o nosso momento de dipolo magnético. Tá? É justamente essa quantidade que está aqui. Ó. Tá? Então, definimos o momento de dipolo magnético. Que é o nosso M vetor, que vai ser igual a corrente vezes a área, né? A área compreendida por essa corrente. Tá? No final das contas é isso. Tá? Então aí a gente simplifica bastante o nosso potencial vetor. Tá? Então essa aqui é uma expressão importante que é o meu
momento de dipolo magnético. Faz o mesmo papel, faz o papel análogo, né, não diria o mesmo, mas o papel análogo ao momento de dipolo elétrico, tá? Então, dessa forma, vou colocar assim, o meu potencial do dipolo vai ser igual a 0, 4π r quadrado, momento de dipolo vetorial R chapéu. Tá? Essa aqui é a expressão que a gente buscava. Tá? Essa quantidade de momento de dipolo magnético que vai interagir com o campo magnético externo e vai gerar magnetização dos materiais. Tá? O que a gente pode fazer também é calcular o campo magnético, né, devido a esse momento de dipolo. Tá? Essa conta está feita nas notas de aula, tá? É só uma conta, tá? Aí você pode escrever as linhas do campo magnético em torno de um dipolo magnético. Isso fica como prática, tá? Como exercício. Isso está no finalzinho das notas de aula de magnetostática. Tá? Então, hoje nessa videoaula, a gente viu como a gente pode representar, né? Como a gente pode expressar o nosso campo magnético em termos de um outro campo vetorial, que é o potencial vetor, né? Já que não existem monopolos magnéticos, a consequência desse fato físico é que o campo B pode ser escrito como rotacional do potencial vetor. Tá? Da mesma forma que eu tenho que rotacional do campo elétrico é igual a zero, eu posso escrever o campo elétrico como o gradiente de um escalar. Então, tudo isso está sempre ligado à física das equações de Maxwell. Tá? Essas definições não são arbitrárias, elas têm um fundamento físico que está muito bem estabelecido nas equações de Maxwell. Tá? Com isso, a gente passou para o cálculo para encontrar, na verdade, a expansão multipolar do campo magnético, na expansão multipolar do potencial vetor e, consequentemente, do campo magnético. E para isso a gente usou os resultados matemáticos que a gente já havia deduzido quando a gente escreveu a expansão multipolar do campo elétrico, tá? Do potencial elétrico. Tá? Usou esse resultado para definir e para encontrar, né, a expressão do potencial vetor em termos do dipolo magnético. Essa expressão a gente vai utilizar nas próximas videoaulas, na próxima unidade de aprendizagem, que são os campos magnéticos na matéria, tá bom? Então, vou ficar por aqui e até a próxima.